Senhor, povo de Deus, eu quero aqui estar trazendo uma breve palavra para a tua meditação, que fica no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 21, que diz assim: E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhe: Atendei ao que ides ouvir, porque a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que é o Senhor que está falando, viu, meus irmãos? Então, nós vemos aqui, nesta parábola, a parábola da candeia, ela fala como o ensino de Jesus tem o propósito de ser propagado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, meus irmãos, essa parábola de Jesus está registrada no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas e em Mateus. Então, quando olhamos, louvado seja o nome do Senhor, para esta parábola, a parábola da candeia, notamos que ela constitui uma coleção de vários ditos de Jesus, reproduzidos em outras partes do Evangelho sinóticos. Isso significa o quê? Significa que, provavelmente, aleluia, Jesus repetiu essas palavras em diferentes ocasiões de seu ministério. Então, essa palavra fala de candeia, alqueire, cama e velador. Jesus falou que ninguém coloca, veja, uma candeia acesa debaixo de um alqueire ou de uma cama. Em suas parábolas, Jesus frequentemente usava elementos da vida cotidiana para comunicar princípios espirituais. Isso fica muito claro na parábola da candeia. Veja aqui que o pano de fundo dessa parábola é uma típica casa de Galileia no primeiro século. As casas eram iluminadas por candeias. Uma candeia basicamente era uma pequena vasilha feita de barro, aleluia, com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, as candeias eram as lâmpadas que iluminavam as casas do tempo de Jesus. As casas mais ricas contavam com várias candeias, mas as casas mais pobres geralmente possuíam apenas uma candeia. Então, nós vemos aqui também falando sobre o alqueire. O alqueire citado aqui na parábola era um tipo de cesto comum, que geralmente guardava cereais. A cama mencionada na parábola era um colchão simples que, quando não estava sendo usado, podia ser facilmente enrolado para não ocupar espaço nas pequenas casas. E por último se fala de quê? De um velador. O velador que aparece na parábola era o objeto sob o qual a candeia era colocada. O velador podia ter diferentes formas dependendo do tipo de casa, mas no geral era um objeto muito simples. Em algumas casas o velador era um tipo de concha no pilar central da casa. Ou seja, tinha aquelas casas que tinham uma pilastra assim no meio. Aleluia. Em outras casas o velador era um tipo de prateleira ou até uma pedra saliente na parede. Mas nas casas de famílias mais abastadas, o velador podia ser um pedestal de metal ornamentado. Então veja aqui, meus irmãos, essa palavra ela está muito clara, né? Para bom entendedor, pouca palavra basta. Tomando como exemplo aqui o texto do Evangelho de Marcos, nós podemos acreditar que possivelmente Jesus
pronunciou a parábola da candeia para o grupo de seus seguidores mais próximos. Ele introduziu, meus irmãos, a parábola com duas questões retóricas. Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Uma questão retórica tem o objetivo de provocar uma reflexão à medida que o ouvinte pressupõe sua resposta. A primeira questão retórica da parábola da candeia sugere uma resposta negativa. Afinal, não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de uma cama ou de um cesto, né? Porque seria impossível você acender uma candeia e escondê-la debaixo da cama. O que poderia acontecer? A cama pegaria fogo, não é assim? Da mesma forma, se você escondesse uma candeia acesa dentro de um cesto, o cesto também espalharia fogo pela casa toda. Aleluia, glória a Deus. Então veja aqui, talvez na parábola, meus irmãos, da candeia, a figura da candeia possua uma aplicação dupla. Essa parábola ela é precedida pela parábola do semeador. E se há uma conexão entre as duas parábolas, então é possível que, num primeiro momento, a candeia represente o coração frutífero, cuja vida brilha diante do mundo para a glória de Deus. E aqui vale lembrar, meus irmãos, aleluia, que Jesus pronunciou o dito da candeia ao falar que seus seguidores são a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos a luz do mundo. E se essa luz se apagar, estamos perdidos. Porque nós, sem a luz de Deus, nós não somos absolutamente nada. Glória a Deus, aleluia. Mas é inegável, meus irmãos, que a figura da candeia também está relacionada à palavra de Deus. Nós sabemos que os cristãos não são luz em si mesmos, mas refletem o brilho daquele que é a própria luz. O verbo de Deus, lá em João capítulo 8, versículo 12, fala: o que produz o brilho na vida do crente é a palavra de Deus. E o salmista, ele escreveu lá em Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse sentido, meus irmãos, os cristãos devem ser instrumentos através dos quais a luz do evangelho pode iluminar os pecadores. Os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que têm suas vidas controladas pela palavra de Deus e testemunham aos homens que de fato Cristo é a luz do mundo. Abastecidos pela palavra, os crentes podem fazer brilhar a verdade de Deus ao mundo. E sabemos também, como a palavra de Deus nos diz aqui, né, nessa parábola da candeia escondida, em conexão com o raciocínio da candeia que deve ficar exposta para iluminar o ambiente, Jesus disse assim: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos capítulo 4, versículo 22. Essa frase traz um paralelismo hebraico que indica que o propósito último de algo que está escondido é que seja finalmente revelado. Nada se esconde diante da face de Deus, né? Deus, ele ouve o que eu e você pensamos e o que nós falamos. Deus, ele vê tudo, ele vê o escondido, o oculto e o profundo. Então, não tente você esconder nada de Deus. Então, quando se diz que a candeia acesa significa a palavra de Deus, nós, sem ouvirmos a palavra de Deus, nós não somos nada. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você estiver com a sua candeia apagada, de nada vai lhe servir. E nós não temos que esconder aquilo de mais sagrado que Deus nos deu, que foi a sabedoria de pregarmos a palavra. Então, se eu e você lemos a palavra, aprendemos o que Deus tem para
para tratar conosco, nós temos que propagar a palavra, nós temos que pregar a palavra para os nossos irmãos. Aleluia, mas temos que pregar com sabedoria. Deus nos deu um talento, um dom de profecia, um dom de pregar, um dom de louvar. E tem muitas pessoas que escondem aquilo de mais sagrado que Deus deu. Então nós temos que colocar para fora, temos que colocar em prática o que Deus nos deu. Então, se Deus te deu um dom de profecia, profetize, mas profetize dentro da palavra e com sabedoria. E se você não tem sabedoria, trate de pedir a Deus. Né? Temos que evitar falar aquilo que vem de dentro de nós, coisas que a gente vê e guarda na mente e a gente fala dizendo que foi de Deus. Saiba que o nome de Deus, com o nome de Deus ninguém brinca. Né? Temos que parar de estar blasfemando o nome do Senhor, blasfemando o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mandou dizer assim, assim, sendo que não é. Aí nós pagamos um preço muito alto. A Bíblia diz que a gente mexe com o nome de Deus, mexe com o nome de Jesus Cristo, mas com o Espírito Santo de Deus nós jamais devemos falar em vão, porque aí a gente pode até chegar a óbito. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Espírito Santo é sagrado. Nós não devemos blasfemar contra ele. Não devemos falar nada que não vem de Deus. Portanto, nós temos que nos firmar na palavra. Temos que meditar na palavra. Temos que ler a palavra para entregar algo para alguém. Porque muitas igrejas estão vazias por conta de palavras proferidas sem sabedoria. Então, querido, temos que conhecer primeiro a palavra para poder a gente falar para outras pessoas, porque uma alma custa caro e às vezes falamos coisas que entristecem o coração de pessoas e essas pessoas até saem da presença de Deus. E aí, nós que pagamos aquele preço. Então, uma alma custa caro. Então, tudo que você tiver que falar, fale dentro da palavra e fale com sabedoria, para que você não venha entristecer pessoas e que essas pessoas não venham se afastar de vez da presença de Deus. Imagina depois você pagar o preço, pagar pelo sangue daquela alma. Aí custa muito caro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, temos que pedir sabedoria a Deus para tudo. Temos que meditar dia e noite na palavra. E saber dividir o que Deus nos deu. Né? Porque a palavra de Deus diz, o que tu ganhaste, que tu recebeste de graça, dai de graça. Então, leia a palavra de Deus, que você pregue a palavra de Deus com discernimento, para que você não venha entristecer vidas e tirar essas vidas da casa do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nos dias de hoje, nos dias de Jesus, os líderes religiosos dos judeus estavam basicamente ocultando a verdade de Deus debaixo de um amontoado de tradições humanas que moldavam uma religiosidade hipócrita. Mas a verdade pura de Deus deve brilhar. Então é possível que, ao usar esse paralelismo, Jesus estivesse enfatizando a realidade, aleluia, de que o seu ensino não tinha o propósito de ficar escondido. É como eu falei, se Deus te deu o dom de pregar a palavra, pregue, porque tem muitas pessoas aí que pedem, teria vontade de ter um dom e não tem. E tem muitos que pedem, Deus dá e não sabe usar com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a progressão do ministério de Cristo deixou claro que ele não havia vindo ao mundo para ocultar a verdade, mas para torná-la conhecida. Aqueles que ouvem, dai a exortação. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. No outro sentido, agora, na esfera das articulações humanas, também é possível dizer que à luz da verdade de Deus comunicada, nada permanecerá oculto para sempre. Há quem pense enganosamente poder esconder seus pensamentos, planos, palavras e ações. É como eu falei. Nada fica escondido para Deus. Deus, ele vê tudo. Deus vê quando você fica arquitetando planos para entristecer o coração do seu irmão. Você fica proferindo palavras
para querer ver tirar o seu irmão de circulação. Cuidado, porque tudo que se faz vem para você. Cuidado. Pense bem, peça sabedoria a Deus. Use a palavra de Deus com sabedoria. Tem pessoas que sobem no altar, aí começam a colocar para fora aquilo que ele está sentindo. Não que Deus pediu para que você proferisse. E isso faz com que as almas se percam. Cuidado. Cuidado. Peça perdão a Deus em tudo que você tem feito, para que você não venha entristecer o coração de uma alma e levar essa alma a uma morte espiritual. Uma morte qual vai trazer danos para a tua vida. Então seja sábio, seja prudente. Se você não tem sabedoria, se você não sabe, peça para que alguém te ensine, para que alguém te explique melhor, para que você não venha cometer algo que você possa se arrepender amargamente. E a Bíblia também diz aqui nesse versículo da parábola, no finalzinho diz, aleluia, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ser-vos ainda acrescentada. Então, em vez de você estar julgando o seu próximo, pense que da forma que você julga, você também poderá ser julgado. Aleluia, glória a Deus. Ainda diz assim, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, se você não souber usar aquilo que Deus te deu de tão sagrado, com sabedoria, o Senhor pode te tirar. E às vezes você tem e não quer usar. Deus pode te tirar e entregar para quem tem vontade, para quem é capaz de usar com sabedoria. Amém? Medita nessas palavras, pense bem antes de falar qualquer coisa para não ferir o coração de uma alma, porque uma alma ela custa caro para Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. E peço a você que compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que alguém venha meditar e venha agir também com sabedoria. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando grandemente, agora e todo sempre. Fica na paz, que Deus te abençoe.